Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Paulo de Tarso Neri vai falar das mudanças da Lei 13.165 de 2015 e os reflexos aos candidatos, o que pode o candidato fazer antes do período eleitoral. Bons estudos! Olá a todos, mais uma vez eu tenho a honra de estar aqui no GETUSP para nós falarmos sobre direito eleitoral, na verdade sobre propaganda eleitoral. Aquilo que você pode fazer, você candidato a vereador, você candidato a prefeito, aquilo que você pode fazer antes do período eleitoral e após o período eleitoral, ou melhor, no meio do período eleitoral. Então, de quando a quando começa a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral tem um termo inicial, que é 16 de agosto de 2016, e tem um termo final, que é a véspera das eleições, ou seja, 4 de outubro de 2016. Durante esse período, é permitida a propaganda eleitoral com algumas limitações que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, vamos falar em propaganda pré-período eleitoral, ou seja, antes do dia 16 de agosto de 2016. O que você pode fazer? Bom, quando eu falo em período do horário eleitoral gratuito, então esse é o primeiro ponto, que nós temos uma propaganda que é espontânea, aliás, que o próprio candidato faz, o partido faz, a coligação faz, e nós temos o que nós chamamos de propaganda gratuita ou período do horário eleitoral gratuito. Sempre se teve esse período do horário eleitoral gratuito, são partes em uma televisão e em um rádio fazendo propaganda do partido, ou fazendo propaganda do eleitor não, do candidato a vereador ou a prefeito, que é a eleição que se avizinha. Bom, ela tem duração de quanto? Hoje, 35 dias, é menos do que nós tínhamos no passado. Essa propaganda eleitoral gratuita vai do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro. Então, vamos lá, não confunda. Essa propaganda, ela faz parte da televisão e ela faz parte do rádio da mesma forma. Não tem nada a ver com a propaganda que você, candidato, ou você partícipe de um partido político, fará. Nós temos dois tipos de propagandas eleitorais gratuitas, em bloco e em inserções. O que é o bloco? Bloco é aquele período que nós temos em que aparecem vários candidatos a prefeito, especialmente. Então, nós temos o candidato do partido A, ou da coligação A, depois do partido B, ou da coligação C, B, e depois do C, a mesma coisa, na mesma parada de programação, passando uma novela para a novela, e nós temos a propaganda em bloco. Continua existindo propaganda em bloco atualmente para essas eleições? Sim e não. Por que sim e não? Sim, apenas para os cargos majoritários, portanto, para essa eleição que se avizinha, para os candidatos a prefeito. Não para os vereadores. Por quê? Para o prefeito, nós vamos ter duas propagandas eleitorais gratuitas. Em bloco, em primeiro lugar, e depois teremos as inserções. As inserções são aquelas propagandas menores, aquelas propagandas pequenininhas, como se fosse um comercial, como se fosse publicidade de um produto. São pequenininhas, tem um tempo bem menor. Então, propaganda em bloco gratuita só para candidato a prefeito. Para os candidatos a vereador, nós teremos as inserções. E sempre assim, 40% nós temos para os vereadores, propaganda para inserção em vereadores, de 70 minutos diários, então o resto que sobra é para os candidatos à votação majoritária, a eleição majoritária, ou seja, os candidatos a prefeito. Bom, então vamos sair da propaganda gratuita na televisão, que é muito boa, mas que não afasta a propaganda antecipada, mesmo antecipada, do candidato ou do partido. Quais são os limites? A pergunta que tem que ser feita: candidato a vereador ou candidato a prefeito pode fazer propaganda antecipada? A lei diz que não pode. Mas a pergunta é:
o que configura a propaganda antecipada. O que o pré-candidato a vereador pode fazer, ou o pré-candidato a prefeito pode fazer, sem ser taxado como, ele está fazendo propaganda antecipada, sujeito a multa, sujeito até, eventualmente, a indeferimento ou cassação da candidatura. Então, ele pode fazer o quê? Ele não pode pedir votos, não pode fazer isto. Mas nada proíbe que ele participe de entrevistas. Mesmo antes do dia 16, até o dia 15 de agosto, ele não está proibido de participar da entrevista. E na entrevista, ele pode dizer, sou candidato à prefeitura do município de Barueri, não há problema nenhum. Sou candidato a vereador em Santo André. Ele pode fazer isso em São Bernardo, ele pode fazer isso. Ele pode dizer, mas não pode pedir votos. Pode participar de um programa de televisão, participar da Ana Hickman, pode participar, nunca pedindo votos. Pode participar de debates, então participar de um debate sobre a criminalidade, ou um debate sobre limpeza urbana, ou um debate sobre liberação de substância entorpecente hoje proibida. Isto é absolutamente possível, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto na rede mundial de computadores. A internet. Pode expor plataformas e projetos políticos? Pode. Eu quero ser candidato porque eu vou instalar ciclovias. Então, isto não é proibido. No entanto, há uma determinação da lei, da nova lei, isso já era desde a lei das eleições de 2007, isto já existia. A emissora de rádio, a emissora de TV, a TV Globo, a Record, devem dar tratamento isonômico. E se não houver tratamento isonômico? E se uma emissora der beneficiar com mais tempo aquele que é um candidato de um partido em relação ao candidato do outro partido? Isto atrapalha o candidato? Não atrapalha. Isto é um problema da emissora. A emissora está sujeita, sim, às sanções, mas a emissora, não o candidato. Então, o candidato pode participar de todos esses encontros que eu acabei de dizer, menos, nunca, pedindo voto antes do dia 16 de agosto. Mas ele pode participar de seminários, pode participar de congressos, digamos que ele seja um prefeito, um médico, pode participar de um congresso médico? Pode. Pode participar de um congresso às custas do partido político? Pode. Pode, para tratar do quê? Para tratar da organização dos processos eleitorais. Como vão ser feitas as campanhas? Isto não faz parte de propaganda, não se considera propaganda eleitoral. Então, nós vamos reunir os candidatos de um partido X, um partido qualquer, para tratar como esses candidatos farão campanhas. Quais serão, vamos tratar do programa do partido, ou programa dos candidatos, tratar de políticas públicas, isto não está proibido. Planos de governo, alianças partidárias, então vamos fazer uma convenção para cuidar de verificar se um partido A, se nós vamos nos coligar com o partido X ou com o partido H, ou não vamos fazer isto, visando sempre as eleições. Bom, fazemos uma convenção ou fazemos uma reunião do partido. A imprensa vai lá, a imprensa noticia. Isto é propaganda eleitoral? Não é. Óbvio que não é propaganda eleitoral. Portanto, isso não está sujeito a nenhuma sanção. Mais do que isto, prévias partidárias. Lógico, as prévias partidárias são obrigatórias. As prévias partidárias, respectiva distribuição de material informativo, as eleições dentro do partido ou dentro da coligação, a divulgação de nome de filiados que participarão da disputa. Tudo isto diz respeito à realização de debates entre pré-candidatos de um partido. Tudo isso diz respeito à propaganda. Não se enquadra como propaganda eleitoral. Isto é absolutamente possível. Bom, e os parlamentares? O sujeito que já é vereador é candidato à reeleição como vereador. Será que ele pode, no meio do plenário, fazer propaganda eleitoral? Em tese,
Pode. Ele tem imunidade de palavras, ele pode falar isso, é imunidade material. Ele pode, em um debate legislativo, propugnar a sua candidatura? Até pode. Mas a divulgação desse material, dos debates parlamentares, de atos parlamentares, de um discurso parlamentar, pode ser feita? Pode, menos pedido de voto. Pedido de voto não pode ser feito. Ainda mais, podemos fazer reuniões, então, o sujeito é candidato a vereador, ele vai fazer reunião numa comunidade para saber o que a comunidade pensa a respeito do assunto. Bom, mas quem paga é o partido político. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, sim. Em qualquer localidade, ele tem o direito de divulgar as suas ideias. Até porque aqui funciona, a Constituição é muito clara, em falar em liberdade de expressão. Então, eu estou numa situação ainda pré-candidatura. Eu não sou candidato. Isso vai ocorrer só a partir do dia 15. Então, dia 16 já posso fazer campanha eleitoral. Mas eu estou me preparando para a campanha eleitoral. Vou repetir, não posso pedir voto jamais. Ok? Essa é a situação do candidato, aliás, do pré-candidato, do pré-candidato, antes do período eleitoral. Então, o que eu procurei tratar é aquilo que pode fazer o pré-candidato antes do dia 16 de agosto. Termino aqui, volto em um outro programa falando sobre o que pode fazer o candidato durante a sua candidatura, durante o período eleitoral. Até mais.